Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Ela fala assim, ó, pois somos feitura dele. Somos feitura. Feitura é aquilo que foi feito. Amém? Amém. Feitura ou criatura. Quando alguém cria uma coisa, tudo aquilo que foi criado é criatura, tudo aquilo que foi feito é feitura. Então diz, pois somos feitura dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Criados em quem? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, para boas obras. Criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras. Para boas obras. Ou seja, Deus nos fez com um objetivo. E qual é esse objetivo? Fazer o quê? Boas obras. Boas o quê? Obras. Boas obras. Fomos criados para isso. Fomos feitos, esse é o objetivo pela qual Deus nos fez. Para que através da nossa vida venha existir boas obras. Ou seja, na verdade, as boas obras de Deus, porque as boas obras, na verdade, elas estão feitas. As boas obras estão prontas. Mas Deus nos fez para que através de nós as boas obras dele fossem conhecidas. Amém? Fossem conhecidas. Nós temos um papel importantíssimo no reino de Deus. Temos um papel importante no reino de Deus. Não fomos enviados para essa terra por acaso. Tem pessoa que a gente pergunta para ela, falando, você existe para quê nesse mundo? Ela fala, sei lá. Tem gente que ela não sabe para que ela existe nesse mundo. Ela não sabe para que ela vive nesse mundo. Tem gente que acha, eu vivo aí por aqui, vivo por aí. Eu vim para cá por esse jeito. Uns acham que veio para fazer coisas satisfazer a cara. Não, mas a verdade é que nós fomos enviados para este mundo. Deus nos tirou dele, porque somos uma parte de Deus, somos um espírito. Ele nos tirou dele e nos mandou para este mundo, e a Bíblia disse, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, quer dizer, antecipadamente, preparou para que andássemos nela. Preparou para que andássemos nela. Olha para você, meu. Fomos criados para boas obras, para que as boas obras de Deus fossem conhecidas. É igual o reino de Deus. Há um mistério, gente, em relação ao reino de Deus. O reino de Deus, ele está na terra. O reino de Deus está na terra. João Batista pregava e dizia, lá em Mateus, ele dizia assim, é chegado a vós o reino do céu. O reino de Deus, ele está na terra. Só que o reino de Deus precisa ser revelado. O reino de Deus, para muitas pessoas, é ainda como algo desconhecido. E é por isso que quando você olha para a humanidade, você vê pessoas perdidas. Você vê pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você vê pessoas indecisas. Você vê pessoas, sabe, e a dúvida, a indecisão, o medo, sabe, o sofrimento, tudo isso só podem perder força na vida de uma pessoa quando a pessoa conhecer o reino de Deus. Descobrir o reino de Deus. Amém? Deus, enquanto a pessoa não descobre o reino de Deus, ela continua no sofrimento. Você viu a irmã pregando aquela palavra, que é muito forte. E a partir do momento que Zaqueu, ele teve encontro com o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Jesus. A partir do momento que ele teve encontro com o reino de Deus, a situação dele mudou. Ele saiu daquela vida de miséria. Ele saiu daquela vida de mendigo. É isso que acontece com a pessoa.
Sabe, é isso que o reino de Deus faz. O reino de Deus é transformador. Existe uma virtude, poder no reino de Deus que transforma. Aonde é recebido, amém? Aonde é acolhido. Uma pessoa que acolhe o reino de Deus nela, não tem como a pessoa continuar do mesmo jeito. Não tem como a pessoa continuar do mesmo jeito, continuar na mesma situação. E ninguém muda até que ela não tenha um encontro com o reino de Deus. Ninguém muda até que ela não conheça a verdade. Não tem como. Porque o próprio Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto a pessoa não tem um encontro com a palavra, com a verdade de Deus, ela não espere mudança. É por isso que a nossa oração deve ser, Senhor, revela a palavra no coração de fulano. Revela a palavra no coração de fulano. Porque o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo revelou no coração de Bartimeu quem é que estava passando ali. Enquanto tinha pessoa dizendo, Jesus é, aquele ali é o filho de sei quem, o filho do capitão e tudo mais. O Espírito Santo foi lá e falou para Bartimeu, no ouvido, no coração dele. Quem vai passando ali é aquele que é conhecido como filho de Davi. Glória a Deus. Ninguém chamava Jesus esse nome. Ninguém falava isso. Ninguém dava essa revelação para Jesus. Ninguém falava isso para ele, chamando de um nome diferente. Peraí, Jesus ouviu isso. Jesus ouviu quando Bartimeu falou isso. Sabe, isso foi testificado. Porque Deus, ele fica o tempo todo sondando o nosso coração, sondando o nosso pensamento, sabe, é conectado com o nosso espírito. O espírito no homem é exatamente para estar conectado com Deus. Pelo espírito há uma conexão. Então Bartimeu, o Espírito Santo falou para ele falou para Jesus. Jesus parou. Jesus parou. Por causa dessa, sabe? Por causa dessa conexão espiritual. Por causa dessa conexão espiritual. Então, e a partir daquele momento que ele teve um encontro com o reino de Deus, a situação dele foi outra. Mudou. Olha para você ver como diz a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, entenda isso. Deus te fez existir nesse mundo para que através de você se revelasse as boas obras dele. Aleluia, Deus. Fossem conhecidas as boas obras dele. Amém? Deus fiel e verdadeiro. Esse é o nosso papel, a nossa missão no reino de Deus. Tornar a verdade de Deus conhecida. Ela está na terra, mas ela precisa se tornar conhecida. Nós precisamos, e esse é o papel da igreja. O papel da igreja é fazer a verdade de Deus conhecida. Conhecida, a verdade ela tem esse poder. Ela tem esse poder de quebrar. No livro de Jeremias, a Bíblia diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela tem esse poder, gente. Ela tem o poder de fazer isso, de quebrar pedra, de quebrar um coração endurecido. Ela tem um poder de, sabe, ela foi enviada lá para a cidade de Nínive. Mais de 120 mil pessoas tinham o coração endurecido com a verdade, contra a verdade. Jonas foi lá, levou a verdade lá. É por isso que a preocupação do diabo fez de tudo. Quando Deus mandou Jonas ir para lá para Nínive pregar, o diabo sabia que se a verdade chegasse ali, aquele povo ia arrepender. O que ele fez? Soprou no ouvido de Jonas. Jonas pegou um navio, descendo para trás, fugindo daquilo que Deus tinha mandado. É isso que o diabo faz, porque ele sabe que se as pessoas abrirem o coração, abrir a audição espiritual, para que a palavra de Deus entre nela, não tem como a pessoa não ser convertida pela palavra de Deus. Aleluia. O evangelho é poderoso. O apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, ele disse, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o quê? O poder de Deus. Amém. Para quê? Para a salvação.
Amém? Amém. Não tem como. A salvação no Evangelho, a vida no Evangelho, a libertação no Evangelho, a transformação no Evangelho, a tudo no Evangelho, a prosperidade no Evangelho, a livramento no Evangelho. Amém? Quando a pessoa recebe o Evangelho, recebe a palavra de Deus, ela quebra o poder das trevas. Ela trabalha, quando a pessoa coloca dentro dela, ela trabalha trabalhando, ela trabalha para que haja um empecilho, para que o plano do diabo não prospere. Então, entenda isso, você existe, Deus te criou em Cristo Jesus, Deus nos criou em Cristo Jesus, para que através da nossa vida as boas obras dele fossem conhecidas. E a Bíblia fala, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus quer que nós andamos aonde? Nas boas obras. Amém? Ele quer que nós andamos nas boas obras. Aí alguém fala, como que eu vou andar nas boas obras? Ou seja, Deus quer ver isso através da nossa vida. Nós estamos aqui para produzir. Nós precisamos produzir boas obras. Ninguém foi enviado para esse mundo por acaso. Ninguém foi enviado para esse mundo por acaso. Deus não tiraria ninguém dele, mandaria para a terra, para depois ter uma luta danada, sabe? E teve muitos que Deus tirou dele, mandou para a terra, e que não vão voltar para ele de novo. Muitos Satanás carregarão para o inferno. Por quê? Porque rejeitaram a verdade. Então qual era o trabalho que Deus queria ter em tirar alguém, mandar para a terra, ficar aí, depois se perder? Claro que não. Então Deus teve um objetivo, Deus teve ele tinha algo quando ele decidiu tirar-nos, enviar-nos para este mundo. Ele chamou com objetivo. É por isso que nós nunca podemos entrar num lugar, entrar e sair sem falar nada de Jesus. Entrar e sair sem falar nada do amor de Deus. Entrar e sair sem falar nada da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos deixar isso acontecer. Porque estamos aqui para que as boas obras de Deus fossem conhecidas. Quanta gente não fica dizendo Deus é ruim? Quanta gente não fala mal de Deus? Quanto fala mal de Deus? Às vezes a gente olha assim, aparentemente dá para ficar triste quando você vê alguém falando mal de Deus, no sentido de que quando você vê alguém dizendo assim, não quero mais não, eu fiquei tanto tempo, eu cheguei até a batizar nas águas, fiquei tanto tempo dentro de um templo, fiquei tanto tempo nisso, aquilo, outro, e nada, e eu clamei, orei a Deus por algo, e nada não aconteceu na minha vida, não quero saber mais disso. Às vezes a gente fica triste, por outro lado, você também acaba querendo também entender a pessoa. Querendo também entender a pessoa. Por um lado ficamos tristes, por outro lado entendemos a pessoa. E eu vou te mostrar um segredo da palavra de Deus. Te mostrar um segredo. Sabe, isso é muito forte. Deus quer que andamos nas boas obras. Deus quer que andemos nas boas obras. O que ela não entendeu, há muitos não entenderam que foi vindo a esse mundo para tornar conhecida a verdade de Deus. E só tem um meio de eu tornar conhecida a verdade de Deus. Está lá no livro de Pedro, 1 Pedro. Quem quiser ir para lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Capítulo 2. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Aleluia. Glória a Deus. Os que o diabo tem raiva, que o diabo não gosta da verdade. Amém? Amém. Eu não gosto da verdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, olha o que Jesus está falando para nós. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, assim,
Vós, está dizendo para mim e para vocês. Glória a Amém? Deus. Está falando conosco, está dizendo assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita. Aleluia. A raça o quê? Eleita. Significa, o que é eleito? Uma pessoa que é eleito, você já viu como que alguém vai para uma disputa e fulano foi eleito? Eleito quer dizer o quê? Ganhou. Ganhou, Venceu. ou seja, vencedor. Nós somos a raça, vem o quê? Vencedor. Vencedora. A raça que vai vencer ou que já venceu? Já venceu. A raça eleita, a raça que já venceu. Significa dizer que quando você estiver diante de uma situação, você não deve ficar com medo daquela situação. Porque a Bíblia está dizendo que diante daquela situação você já venceu. Oh, glória. Aleluia. Você é mais do que o quê? Vencedor. Vencedor. Qualquer que seja a situação, em Cristo Jesus, tu é mais do que vencedor. Somos a raça eleita. Somos a raça eleita. Então você tem que andar de cabeça erguida como alguém que é mais que vencedor. Você tem que andar de cabeça erguida como alguém que é eleito. E quem te elegeu? Cristo te elegeu. Oh, aleluia. Jesus te elegeu. Glória a Deus. E quando você caminha, entende isso, caminha de cabeça erguida, aí você vai entender, aí você vai começar a viver de maneira para que as boas obras de Deus se manifestem, existam, sejam vistas através de você. Não tem como alguém, igreja, que não entendeu, não tem como alguém que não entendeu que ela é eleita em Cristo Jesus, ela apresentar boas obras. Somente quem entendeu que é eleito em Cristo Jesus é que poderá apresentar boas obras. Somente quem entendeu. É por isso que a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ela disse lá, no versículo 1 diz: não vos conformeis com este século. Não conformar com esse século. Porque esse século está apresentando algo totalmente diferente daquilo que é a vontade de Deus para nós. No 2 disse: mas buscai, pois, a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a tua mente não mudar, tu não vai experimentar aquilo que Deus tem para ti. Se a tua mente não mudar, tu não vai apresentar boas obras. Se a tua mente não mudar, tu não vai apresentar bons frutos. Tu não vai produzir. Lembra-se que nós somos Vencedor. mais que vencedores. Nós somos uma árvore frutífera plantada na vinha de Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Somos uma árvore frutífera plantada na vinha de Deus. Então por isso que a nossa mente deve mudar. Aí agora eu disse: vós sois a raça eleita, sacerdócio. Olha aí, sacerdote. Sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Sacerdócio verdadeiro. É um sacerdócio verdadeiro. E qual é o papel do sacerdócio? Qual é o papel do sacerdote? Tornar conhecida as obras de Deus. Viver comprometido. É por isso que o cristão, ele deve ser comprometido com as coisas de Deus. Aleluia. O cristão deve ter compromisso com as coisas de Deus. Porque ele está dizendo que o cristão, ele é um sacerdócio real. Eu tenho uma preocupação. Sabe qual é a minha preocupação? Fazer com que a verdade seja pregada, seja exposta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe? Olha o que diz. Então nós somos esse sacerdócio real, nação santa. Olha aqui, em Cristo Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade de quem? De Deus. Somos propriedade de Deus. E a Bíblia fala que é exclusivo. Exclusivo. Exclusivo significa dizer que é uma propriedade que só tem o quê? Um dono. Exclusivo quer dizer que só pertence a um.
Então nós somos esse povo escolhido, somos propriedade escolhida de Deus, ou seja, que só pertencemos a um. Não pertencemos a dois, pertencemos a um. Fomos comprados com sangue. E a moeda espiritual usada foi o sangue de Jesus. Fomos comprados. A Bíblia diz que Deus em Cristo comprou para ele povos de todas as raças, línguas. Foi comprado com o sangue de Jesus, a moeda espiritual. E agora ela diz, agora eu quero mostrar a vocês esse segredo, ó. A fim de proclamardes. A Bíblia está dizendo, a fim de proclamardes. Olha para que também que Deus nos elegeu em Cristo. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia está dizendo que é que quem proclamar as virtudes. Quem é que tem que proclamar as virtudes? Quem é? É Deus. Nós, né? É Deus que tem que proclamar as virtudes? Somos nós. É Deus que tem que proclamar? Ou é nós que tem que proclamar? Somos nós. É nós que temos que proclamar. É por isso que aonde você chegar, você tem que liberar. Aonde você chegar, você tem que liberar. Agora você fala, como que eu vou proclamar a virtude? Abrindo a sua boca e declarando o nome de Jesus, declarando vida, declarando mudança, declarando transformação no nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós fomos a fim de proclamar virtude. Virtude. Agora, o que é virtude? A gente precisa refletir. Virtude. Virtude, quando fala de virtude, fala do Espírito Santo, poder de Deus. Sabe, aquilo que é o suficiente para tudo. O poder criativo de Deus. Virtude é o poder de Deus. Você vê o quanto importante somos para Deus, que Deus deixou sobre a nossa responsabilidade. Deus deixou sobre a nossa responsabilidade a missão de proclamar as virtudes dele. É por isso que nós não podemos ser um preguiçoso na obra de Deus. É, Jesus. Não podemos ser preguiçosos. Porque é nossa responsabilidade proclamar a virtude de Deus. É por isso que a Bíblia fala que aqueles que há muito foi dado, muito será cobrado. Sabe? Você recebeu algo da parte de Deus, o que você deve fazer? Você deve liberar o que você recebeu. Se você não fizer isso, você terá problema, você vai prestar conta por causa disso. Porque você terá que liberar, você não pode ser preguiçoso. Você tem que entender que Deus está contando com você. Tem gente que fala assim, Deus não precisa de ninguém, não. Eu digo que precisa. Se Deus não precisava de nós, Deus não tinha nos mandado para a terra. Deus não tinha feito nós nascer. Amém? Ele poderia fazer isso através de anjos. Mas ele decidiu, não, eu quero fazer através de homens. Então ele nos fez existir para isso. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que é a fim de proclamar virtude. Existem pessoas que vêm aqui nesse mundo, que esteve aqui, que serviram a Deus, que tinham o Espírito Santo, mas não entendeu que era eles que tinham que liberar a virtude. Era eles que tinham que liberar a virtude. Você precisa liberar a virtude. Liberar a virtude sobre a sua família. Quando você está orando e declarando a graça de Deus, você está liberando virtude. Quando você está, fazendo algo, você está liberando virtude. Você precisa liberar a virtude. A virtude de Deus é algo que precisa ser liberada. Significa dizer que aonde eu vou, eu carrego virtude comigo. Por isso o tema dessa mensagem é virtude. Então, aonde eu vou, eu carrego essa virtude. Aonde eu vou, eu carrego esse reino comigo. Mas eu preciso proclamar ele, eu preciso liberar. Se eu não proclamar, eu não verei nada. Mas se eu proclamar, eu verei a glória de Deus. Aleluia. Eu torno ela conhecida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu torno ela conhecida.
Aí eu entendo, às vezes vira e mexe também e fala assim, ó, eu quero que o senhor venha aqui fazer um culto. Eu falei, tem tanto aí perto aí, chama aí. Não, nós queremos que o senhor venha. Nós queremos que o senhor venha. Sabe o que? Eu aprendi uma coisa, conversar com essa virtude. Eu aprendi a conversar com a virtude de Deus, conversar com a glória de Deus. Glória a Deus. Você sabia que ela ouve a gente? Oh, glória. Ouve, porque ela é viva. Amém? Ela é o Espírito Santo. A glória de Deus é o Espírito Santo. Tudo que você quiser saber com essa virtude, você sabe. Nós vindo no carro, eu vinha falando para ela algo ali. Nós vinha conversando, até comentei com ela. Falei assim, Salomão era sábio. Salomão era um homem sábio. Mas a sabedoria de Salomão não compara a sabedoria que eu tenho. Alguém pode falar, ué, que negócio é esse? Salomão, um homem tão sábio daquele? Não compara. Porque a sabedoria de Salomão estudava sobre pedra, Salomão estudava sobre terra. Salomão estudava sobre peixe. Salomão só escreveu 3.000 provérbios. Não, mil e poucos provérbios. A sabedoria que eu tenho, quem é a sabedoria? Ali vai que a sabedoria é Deus. Ou seja, por isso que eu digo que a sabedoria que eu tenho ainda é maior do que a sabedoria de Salomão. Sabe por quê? Porque a sabedoria que eu tenho a graça, a capacidade de conhecer sobre coisas espirituais com o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que é maior, por causa do Espírito Santo. Salomão não tinha o Espírito Santo de Deus morando na vida dele. Por isso que Salomão enfrentava dificuldade em algumas coisas. Tinha coisas que ele resolvia, sabia, tinha coisas que não. Porque o Espírito Santo de Deus ainda não morava dentro do homem, hoje mora. Hoje nós temos sabedoria, a nossa sabedoria hoje, por causa do Espírito Santo, ele é a sabedoria. Com ele nós podemos saber de coisas extraordinárias. Você sabe qual é o nome que eu tenho levado? Tem gente que fala assim, esse homem deve ter parte com uma coisa ruim. Tem gente falando, não, falaram comigo lá, falaram lá no Porteirinho, esse homem tem parte com coisa ruim. Se o pastor pertence a alguma seita satânica, falaram lá. Mas não é possível um negócio desse. Sabe por quê? É o que eu estou falando com você agora. O segredo não é só você carregar a virtude de Deus, não quer dizer muita coisa na sua vida. Amém, glória a Deus. Mas isso não quer dizer muita coisa. O segredo, você só vai frutificar quando você liberar essa virtude. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Aí você libera a virtude e você vê frutos acontecer. Mas enquanto ela estiver na sua vida, não adianta. É como se fosse algo preso. Hein? Você já viu algo preso? Você já observou alguma coisa presa? Você tem algo que está preso? Você cria algo que está preso, vive preso. Que é bonita, aquela coisa toda, que poderia proporcionar algo extraordinário para você, mas que vive preso. Aquilo que é preso não proporciona nada. Mas aquilo que é livre, por isso que é essa preocupação de Satanás, que o povo conheça e que o povo descubra isso e libera aquilo que eles já aprenderam. Libera aquilo que eles descobriu. Não tem como, gente. Não tem como. Aí disseram, esse homem tem um problema, esse homem tem um faz para ser de Satanás. Não é possível, não é não. Mas eles dizem que é isso. Mas por quê? Quando você está envolvido com o Espírito Santo de Deus, você começa você receber avisos de Deus que muitos não receberam. Oh, glória a Deus. Sempre foi assim. Eu estava falando sobre essas coisas. Quando nós olhamos para a face da terra, tem acontecido muitas tragédias. Tem acontecido muitas coisas ruins na face da terra. Desgraça, tanta coisa ruim, destruição, tanta catástrofe. E por aí vai. E vem mais pela frente, porque Jesus diz que isso viria. A Bíblia diz que isso viria e vai vir pela frente. Ele deixa bem claro no Mateus 24, nós vamos olhar lá e vai vendo. Nós vamos ver sobre as tribulações, das dores. Mas é algo que não está vindo. Não está vindo de maneira sem aviso. Deus está avisando. Ele está avisando.
O negócio é que as pessoas precisam estar com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes, não permite nada sem antes avisar o teu povo. A igreja ela é o alarme de Deus na terra. Os cristãos, o povo de Deus é o alarme de Deus. É por quem Deus fala. É por quem Deus fala. Então, quando eu estou bem conectado com o Espírito Santo, estou focado nele, estou voltado para ele, disposto, vivendo a dependência do Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale, porque eu quero andar naquilo que o Senhor fala. Ele vai me dar informações. Ele vai me fazer saber de coisas que muitas pessoas dizem assim, não, isso aí não tem cabimento, isso aí não tem lógica. Não tem condições disso. Eu vou dizer uma coisa para você, hoje eu ando nisso. Não fala comigo, vamos fazer não sei o que lá. Primeiro eu vou saber do Espírito Santo se é de Deus ou não é. Se for, eu vou. Se não for, não vou não. Na verdade, sim. É assim que Deus quer que vivemos. Deus quer que qualquer decisão que vamos tomar, nós oramos, perguntamos ao Espírito Santo. E Ele sabe todas as coisas. Verdade, Senhor. Mas nós não podemos ser aquele filho de Deus que tem o Espírito Santo de Deus, que tem essa virtude na nossa vida. E tomamos decisões sem consultar a virtude que é o Espírito Santo. Tomamos decisões como se o Espírito Santo de Deus não fosse ninguém. Então nós precisamos dar importância para Ele. Amém? É como aquele filho de menor. Sabe o que é um filho de menor? Quer sair, mas alguém convida. Eu falo, vamos ali comigo. Não, vou perguntar para meu pai primeiro se eu posso ir. Vou perguntar para minha mãe se eu posso ir. Você já fez isso ou não? Você já fez isso na sua vida quando pequeno? Eu falo, vamos lá comigo. Senão eu vou perguntar para meu pai ou mãe se permite eu ir. O Espírito Santo com ele não é diferente. Ele quer que tudo que tu for fazer, ele quer que tu pergunte a ele. Porque a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono. Amém? Então precisamos saber dele. Então esse é um segredo. Não basta só carregar a virtude. Tem que liberar a virtude. É liberando virtude que você verá pessoas curadas. É liberando virtude que você verá pessoas chegando para Jesus. Porque o sobrenatural de Deus impressiona mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. Chegou um ponto hoje que essa geração está precisando de algo para impressioná-la. Está precisando de algo para impressioná-la. Sabe? De algo que coloca uma brasa sobre a cabeça dela. De algo que coloca uma brasa, que ela montou a brasa sobre a cabeça. Porque chegou um ponto hoje que muitos hoje não estão nem aí para o Evangelho. Muitos aí não estão mais dando valor ao Evangelho. Para elas tanto faz, tanto fez. Não está nem aí mais. Vamos falando para o culto. Fulano tem um forró ali. Agora. É assim. É assim que elas estão fazendo. Então elas precisam de algo. Sabe o que eu estava lembrando hoje? Para Deus, quer ver se nada dá certo. O que eu estava lembrando hoje? Eu estava lembrando do profeta Elias. Deus quer a gente ousado igual Elias, ou mais ousado. Deus quer que nós deixemos a ousadia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é ousado. Deus quer que nós deixemos a ousadia do Espírito Santo de Deus se revelar através de nós. Pois nós estamos aqui para boas obras. E em Cristo Jesus nós podemos produzir boas obras. Em Cristo, estamos no melhor lugar, em Cristo. Amém? Elias foi lá no Samaria e o povo lá, aquele povo do coração duro a serviço, e não queria nada com Deus. Elias chegou lá e falou assim, aplicou o Deus, falou assim, 3 anos, 6 meses, não vai haver uma gota de chuva aqui. Até reconhecer Deus. 3 anos, 6 meses, não vai chover aqui não. E o povo ficou bravo e perdeu tanta coisa, os animais morrendo, acabou os pastos, acabou tudo, ficaram perturbados por causa daquela ali. Caçaram Elias, mesma coisa de caçar uma agulha no palheiro. Caçaram Elias. Porque segundo eles, Elias era o responsável aqui lá, mas na verdade não é que Elias era o responsável. O responsável era eles que não queriam Deus. Elias simplesmente o quê? Liberou uma virtude lá. É assim. É o poder que tem na palavra do servo de Deus. A gente precisa confiar nesse poder. Ele abriu a boca e disse, não vai chover, e não choveu. 3 anos, 6 meses. Aí depois, ele viu que a coisa, as pessoas, sabe, baixou ali. Aí agora ele vai lá,
e vai e ora e faz com que a chuva volte. Por isso que a Bíblia diz, a fim de proclamar as virtudes, Deus deixou isso sobre a nossa responsabilidade, até mesmo de fazer chover. Até de fazer chover, sabia disso? Você tem noção? Gente, isso é a graça, isso é a honra por ser filho de Deus. Aleluia. Jesus disse que o que nós ligar na terra será ligado no céu. Oh, glória a Deus. O que nós ligar aqui, Ele confirma. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa nação precisa fazer isso. Essa geração precisa fazer isso. Essa geração precisa fazer isso. Para que essa geração se assuste, para que essa geração acorda. Para que ela acorda. Então Deus deixou para nós a responsabilidade até de fazer o morto. Depois que Jesus disse, ir de curar o enfermo, purificar leproso, ressuscitar os mortos, pregar o reino. Por isso que ele deu, está lá em Lucas 10, está em Marcos 16, sobre essa autoridade, esse poder que ele nos deu, compartilhou conosco, é o que compartilhado. Então assim, então Deus, Ele não quer que nós ficamos, sabe como? Senhor, oh Senhor, como filho, Senhor, olha essa situação, olha o que está acontecendo com fulano, olha o que está acontecendo com ciclano, Senhor, faz lá. Não, Deus está querendo assim. Aí quando alguém diz assim, Deus está dizendo, eu levantei você, não para isso, vai lá e proclama aquilo que eu dei. Vai lá e libera aquilo que eu dei, libera. Não tem que ter dúvida, quem trabalha é a graça de Deus. Você tem que abrir a boca e liberar, amém? Deus. A partir daí é do Espírito Santo, é igual você pregar para alguém. Não pregar não, porque fulano é duro, não vai ouvir. Vai lá e prega. Agora, quem vai converter você, ele, não é a sua missão. Você não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo. É ele que tem o poder de convencer alguém. Mas nós não podemos perder tempo, nós temos que ir e falar. Amém? Falamos. E deixa que ele trabalhe. Glória a Deus. Deixa que ele trabalhe. Ele sabe fazer isso muito bem. Amém? Então não basta só carregar a virtude. Libera a virtude. Você liberando virtude, as boas obras de Deus vão aparecer. E aparecendo as boas obras de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente hoje que está servindo a Deus porque ela viu o manifestar da glória de Deus na vida de alguém, viu um testemunho. Viu? Tem gente hoje que está servindo a Deus porque viu um testemunho. Alguém estava daquele jeito, a pessoa viu ali, ficou impressionado que não tinha outra saída. Deus ali alcançou, o poder de Deus alcançou. A pessoa, nossa, foi muito forte o que aconteceu, eu também vou seguir a Deus. Então veja a importância disso. Libera a virtude de Deus. E como que eu libero? Senhor, eu libero virtude sobre o meu casamento. Eu declaro virtude de Deus. É você que tem que declarar. Eu declaro. Às vezes a gente quer ver as coisas mudarem. A gente não faz nada para mudar. E sendo que no reino do Espírito elas já estão mudadas. No reino do Espírito, se você orar, o Espírito Santo te mostrará tudo mudado já. No reino, só que o problema está precisando mudar em relação a você. É no seu mundo, porque no mundo espiritual está mudado. No mundo espiritual está mudado. Agora é no seu mundo, é no mundo natural onde você está. Então por isso você tem que abrir a boca e dizer: Senhor, eu libero virtude sobre o meu casamento. Eu libero virtude sobre a vida do fulano que está doente, não sei o quê. Eu libero virtude sobre o lugar que eu moro, em nome de Jesus. Eu abençoo esse lugar em nome de Jesus. Eu quebro todo o poder de Satanás sobre esse lugar em nome de Jesus. Eu declaro que doença, nenhum mal vai me acontecer. E nem praga nenhuma chegar na minha casa em nome de Jesus. Libera a virtude. E deixa a virtude de Deus trabalhar. E o diabo tem medo de virtude, porque a virtude de Deus é fogo. A virtude de Deus é fogo, a unção de Deus é fogo. Aleluia. Entendeu? Pega isso em nome de Jesus. Libera a virtude. Aí eu quero ver meus animais prosperar, mas não prospera. Meus animais aquela coisa amarrada, num momento não vai dar nada. Chega lá e começa a liberar. Eu libero virtude sobre os animais em nome de Jesus. Eu libero daquilo que Deus me deu em nome de Jesus sobre os animais. Eu profetizo essas vacas, vão prosperar, vão progredir, vão procriar em nome de Jesus. Eu libero virtude e esse leite vai aumentar em nome de Jesus. Amém? Comigo aconteceu, apóstolo. Hã? Comigo aconteceu. É? Eu comprei a minha primeira vaca. Meu primo falou, ela já deu 16 litros, primeiro eu não consegui, o máximo que consegui foi 10. Ela pariu agora, segunda vez. Quer dizer, tinha dado 16 na primeira cria, depois caiu para 10. Comigo só deu 10. Só dava 10. Só dava 10.
E aí só baixou, né? Depois vai crescendo. E aí agora ela pariu mês passado. Mas antes dela parir, eu falei, Senhor, eu não aceito, eu quero de 20 a 25 litros de leite nela. E a mesma eu venho orando, declarando, jejuando, eu chegava lá na manga, eu estendia a mão nela, eu trazia pro curral, eu estendia a mão, e orava no curral, peguei uns azeites, ungi o curral, falei, quando parir, eu vou tirar de 20 a 25 litros de leite. Eu tive até 23 anos. Já? Aí, tá vendo? Isso eu tava, não passava de 10. 22, 23, 21, graças a Deus. Então, sabe, tá? Senhor, hã? Igual aconteceu com minhas roças de soro que eu plantei, não ia construir. Não ia, né? Ensinando na palavra, né, a declarar e conversar com elas, e eu chegava lá e declarava a palavra de Deus. Graças a Deus, minha nossa prosperou e eu fiz a ração. E falando da chuva, que a gente pode liberar a chuva. Tinha um movimento lá na Ilha Grande, bandeira, essas coisas, era período de chuva, mas estava de sol. E eu chamei minha menina para vir para o culto. Ela falou, não vou, eu vou, mas vou. Ia ter festa, né? Pra igreja, ia ter festa. Eu falei, não vai nenhum, em nome de Jesus. E meio dia eu comecei a orar. Falei, Senhor, vai chover, manda chuva, em nome de Jesus, e manda liberta. Foi 5 horas, começou a aparecer umas nuvens. Aquela librinha passava, ia escurecendo, começou. E nós veio pro culto, tava o toró, e elas fecharam. Oh, glória. Aí eu falei, né? Glória a Deus. Eu tava no culto de segunda-feira. Eu lembrando. Eu tava no culto de segunda-feira. Uma irmã falou assim, contou o testemunho, não sei se alguém viu. Irmã Dete, uma mulher de fé, mas o inimigo tava humilhando ela demais. Antes que eu esqueça, se eu terminar a palavra, eu tenho um testemunho aqui. Amém. A irmã casada, mas toda noite tinha que dormir fora. A gente tem que ser ousado. Toda noite tinha que dormir fora da casa, na casa da vizinha, pegar uma trouxinha, colocar nas costas e ir. Oh, meu Deus. Me tira essa situação, essa humilhação, porque o marido caía fora atrás. Você já sabe o que é. O marido já ia caçar outra cama. Eu acho que é prata. Né? E ela passando por isso. Aí ela estava contando testemunho, que a coisa mudou. Eu falei assim, mas como que? A falta de conhecimento, gente, faz Satanás por vida a falta de conhecimento. Eu até falei com ela assim, eu falei assim, irmã, se a senhora fala assim, anjo, aprende isso com mandar, anjo, vai lá, corta a cabeça da serpente. Corta a cabeça da serpente. Não, você tem que aprender. Você tem que aprender essas coisas. Um filho de Deus que não aprendeu como andar, isso está em desvantagem. Você tem que aprender como mover o reino. Você tem que aprender a mover reino. Eu aprendi isso, o Espírito Santo de Deus me ensinou isso. Me ensinou a mover reino. A mover reino. Glória a Deus. Você não tem noção. É impressionante. É como se Deus dissesse, abre a mão aí, faz assim, ó. É como se Deus falasse assim, ó, eu estou te dando aqui, ó, virtude, como um filho, para mudar tudo e fazer tudo que você quer, do jeito que você quer. Estou entregando nas suas mãos. Glória a E o Deus. que você deve fazer? Liberar essa virtude aí agora. Se Satanás falar, não grita não, Satanás, eu sou filho de Deus e Deus me deu virtude. Eu falo e aquilo que eu falo é confirmado no céu em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, libera a virtude. Não só carrega, não vai adiantar nada. Mas você não verá grandes coisas, você terá que liberar ela. O segredo da virtude de Deus é ser liberado. Quando você libera, você vê algo acontecer. Quando você libera ela, não só você vê acontecer na sua vida, como você vê acontecer na vida daqueles que estão à sua volta, no lugar que você mora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é o segredo. Eu venho andando nisso aí. Isso aí é boas obras. Eu venho andando nisso aí. Ó. E eu, em cima disso aí, em nome de Jesus. Eu tenho visto para a glória de Deus. Aí tem gente que fala assim, esse homem tem parte com seita satânica. É não, queridos. É não. É porque muitos que falam aí porque não conhecem o Espírito Santo de Deus. Não sabe quem é o Espírito Santo. Não sabe quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é poderoso. É poderoso. Só que ele se apresenta na medida que você crê. Se você crê muito, sua fé é usada, você verá grandes coisas extraordinárias. Se você crê pouco e tiver pouca ousadia, você verá. É assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja ousado, meu Deus. Quem entendeu?
Glória a Deus. Proclame a virtude de Deus em nome de Jesus. Em tudo que tu quer ver mudança. Prega para tu. Está lá em Mateus 16, Marcos 16. Quando Jesus disse, ide para todo mundo e pregar o evangelho, por todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, ele não falou só para pessoas, não. Ele mandou pregar para tudo aquilo que foi criado. É uma grande verdade. Uma mesa dessa daqui, ó, ela ouve o que você fala com ela. Tudo o que você falar vai ouvir. As águas vai ouvir. Tudo tem ouvido. Tudo que Deus fez é comunicável. Faça isso em nome de Deus. Pregue para tudo. Fala para os rins. Fala para o sangue. Sangue. O sangue comprometido. Sangue. Recebe vida em nome de Jesus. Prega para o sangue. Prega para as vistas. Vista. Recebe vida em nome de Jesus. Conversa com as vistas. Olha. O pé dedão naquele dedo. Receba vida em nome de Jesus. Eu declaro saúde. Eu declaro que tu está curado em nome de Jesus. Amém? Faça isso. Conversa com tu. Faz igual a menina fez lá em Gameleira, pegou a. Ficou. Acho que deu meio-dia e nada de almoço. E o pai dela já de idade, né? Querendo almoçar e nada de almoço. Ia fazer outra coisa lá para dar para o pai comer, porque o feijão não cozinhou. Beleza? Não, o feijão não cozinhou não, a panela não pegou pressão. Quer dizer, não estava pegando, né? Não estava correndo jeito. Mandou um áudio para as minhas irmãs dela para o interior de São Paulo. O que não fazer agora? Panela não sei o quê, tem caçada. Deu um problema na panela aqui. A menina falou, joga essa panela fora. As outras irmãs dela, joga essa panela fora. Ela disse que lembrou da pregação, do ensinamento, que ela foi lá ela até foi para São Paulo agora. Voltou para lá, foi trabalhar. Mas trabalhava com um de obreiro. Ela veio nas pregações e falou assim, mas peraí, o apóstolo está ensinando, o apóstolo conversar com ele. Panela, começou a pegar a panela e... Eu ia jogar você fora, não vou jogar não vou cuidar de você. Ó, eu preciso cozinhar esse feijão hoje. Ela começou a conversar com a panela. Eu preciso cozinhar esse feijão hoje, a hora já foi, eu não vou jogar você fora, viu, panelinha? Você vai, esse feijão eu vou colocar aqui, vai dar certo, vai cozinhar. Começou a conversar com a panela, e preparou, tu colocou lá de novo, e a irmã falou, joga fora, mugir esse feio. Depois a panela começou de novo. Pegou, cozinhou o feijão. Ela estava contando lá. É impressionante, gente. Deus nos ensina assim. Amém? Glória a Deus. Coloca aqui no nome de Jesus. Quem tem?